Pessoal, hoje o papo foi muito legal com meu amigo Cleiton sobre comunicação não violenta, como nós podemos evoluir, nos relacionar melhor em todas as instâncias da nossa vida, inclusive no trabalho, usando essa jornada da comunicação não violenta. Fica com a gente. A busca do Marshall e desse caminho, em todos os processos que ele fazia, não era pela solução, porque a solução é um caminho fácil. A questão é gerar conexão, porque quando se estabelece a conexão, fica fácil. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Work for Soul, esse espaço que a gente criou para discutir o mundo do trabalho de uma maneira humanizada e espiritualizada, numa visão além do headcount. É isso mesmo, companheiro Adeildo. Sejam bem-vindos, meu nome é Márcio Monson. Você vai chegando aqui no vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, que você prestigia o nosso conteúdo e promove para mais pessoas também se conectarem com o Work for Soul. Estamos muito felizes hoje, porque quando a gente tem amigos convidados, é muito especial, né? Então todo convidado é especial, mas quando vem uma pessoa que já é nosso ciclo de amizade, a gente fica mais feliz ainda. Por isso, seja muito bem-vindo, meu amigo Cleiton. Obrigado, Márcio. Obrigado, Adeildo, pelo convite. Estou muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. A gente falar sobre esse tema, assim, que para mim é a vida, assim, né? Então, me nutre, me alimenta e me ensina todos os dias. Então, estou aqui muito feliz e honrado de estar com vocês. Quando tem amigo, o papo é mais solto, mas gera mais polêmica também, a gente fica mais livre. À vontade. É verdade, é isso aí. Não pode fazer bullying com os amigos. Não, vamos de leve. Mas olha, a gente estava conversando antes aqui, justamente contando para o Adeildo, que eu fui apresentado para o CNV, conheci a comunicação não violenta, Cleiton, por você indiretamente. Uhum. Você falou para o Marcelo Moraes, nosso amigo em comum, chegou e mandou um vídeo: assiste com a tua mulher, isso aqui que é muito bom. Então ele foi impactado pelo conteúdo, gostou muito, passou para a gente, e eu fiquei, assim, muito entusiasmado também, porque eu já tinha tido contato com o CNV anteriormente, vários anos atrás, mas nunca me aprofundei, nunca fui estudar mais especificamente. E quando a gente começa a cavocar e entender um pouco mais sobre a comunicação não violenta, toda a história do Marshall, é encantador. Até filosoficamente falando, Cleiton, pela crença religiosa que eu acredito, né? Começa a bater muita coisa e a gente vai se empolgando, então é muito, muito bonito, né? E a gente que tem também os preceitos cristãos, né, Adeildo, bate muito. Então, por isso que a gente começa a falar desse assunto e se empolga. Mas, então, feito esse disclosure aí, que você é responsável pelo nosso contato aí com o CNV também, a gente queria, justamente pela tua sugestão, Cleiton, fazer uma introdução do nosso podcast de hoje usando uma técnica justamente de check-in, né? Que é realmente a gente já começar essa primeira conversa entendendo como as pessoas estão chegando. Porque muitas vezes no ambiente corporativo ou até mesmo na família, a gente começa alguma reunião, uma conversa, e várias pessoas reunidas e já sai falando do assunto e muitas vezes, no meio do papo, sai uma invertida, uma fala meio, né, fora do contexto, meio abrupta, e a gente olha para a pessoa, mas puxa vida, por que ela falou desse jeito, né? Gratuitamente. Ou às vezes nem tem a fala, né? Às vezes a pessoa tá em silêncio, não fala, né? E ninguém percebe, às vezes. Ou às vezes acha que é comigo, né? Puxa, o Cleiton tá quieto porque ele tá de mal comigo. O que eu fiz? Falei alguma coisa e não gostou. A gente começa a devagar. Então, eu vi isso há pouco tempo na internet, uma empresa que faz isso, e você propôs, e é muito legal, que é justamente nós, quando nos reunimos, fazer um checkpoint, né? Fazer um check-in de, escuta, como nós estamos chegando aqui hoje, né? Como que o Cleiton está chegando emocionalmente, como é que foi teu dia hoje? Nós gravamos aqui o nosso podcast de noite, né? Então a gente teve todo um dia de trabalho, de agitação, como é que o Márcio chegou, como é que a Adeildo chegou. E aí a gente dá uma zerada, todo mundo na mesma página, em termos emocionais. Porque às vezes em reunião corporativa, eu já tô falando um monte aqui, né? Traz o convidado, saiu falando. Mas em reunião corporativa a gente... Não liga não, tá? A gente vai deixar um pouquinho pra você falar até no finalzinho do vídeo. No final do vídeo a gente vai... Mas na reunião corporativa a gente fala, gente, vamos então fazer uma geral do assunto aqui para ficar todo mundo na mesma página do assunto a ser tratado. E as emoções, né? Geralmente elas não tá todo mundo na mesma página. Então fala pra gente um pouco, Cleiton, o que você já teve de vivência com essa técnica e já puxa aí como é que você tá chegando hoje no nosso podcast. Eu vou propor até a gente fazer um pouquinho diferente. Eu vou puxar a dinâmica, que ela é relativamente simples, né? E depois a gente fala um pouquinho dela. Porque é a partir da experiência, transformar a experiência no aprendizado, né? Boa. Então eu convido vocês, né, quem se sentir mais à vontade para falar, como está chegando aqui e agora, nesse momento. Né? E essa pergunta, ela precisa ser uma resposta, de certa forma, objetiva,
mais verdadeira. Aquilo que está vivo. Porque às vezes a gente nem sabe. Então a pergunta, ela instiga, Adeildo, Márcio, como vocês estão chegando agora? E aí vocês perguntam para vocês, como eu estou chegando? Porque às vezes a gente não está tão presente para saber de fato como a gente está. Então, deixo para vocês quem... Você jogou, pô, você jogou primeiro pra gente. Você quis fazer uma pegadinha, né? Eu joguei pra ele, ele devolveu. A gente falou para puxar a dinâmica, vamos lá agora. Adeildo, como você tá chegando? Eu posso... Então, e antes de eu falar como eu tô chegando, é legal já a gente falar que esse exercício não é tão simples, né? Porque a gente não tem o costume de fazer a autoempatia, a autochecagem, né? Mas daí eu vendo agora, cara, eu cheguei ansioso e preocupado. Porque... E é engraçado que são coisas boas que acontecem comigo, mas que geram ansiedade e preocupação. Por exemplo, eu tô com muito trabalho. E muito trabalho me gera uma ansiedade muito grande. Eu tenho até tentado lidar ao longo do tempo na minha trajetória, porque eu acho que eu fui mais ansioso. Mas eu tô ansioso e preocupado já na frente. Tem que tentar dar uma melhorada. E me concentrar no agora. Que legal, que legal. E é interessante também esse exercício, porque a gente um exercício de autopercepção, né? Então, quando vem a provocação, a gente começa a pensar, né? É mesmo, né? Como é que eu tô chegando? E a gente começa a fazer uma retrospectiva do dia anterior. E eu, por exemplo, viajei para um aniversário da minha irmã em Florianópolis. E a gente resolveu ontem voltar à noite, que não é costume, né, em viagem. Mas como tava o sol bonito, as crianças estavam curtindo, a gente falou, vamos então viajar à noite. E aí, aquela coisa, né? Você toma um Red Bull, o Red Bull podia patrocinar a gente aqui, mas a gente tá falando com propaganda sem nenhum retorno. E aí a gente chegou 11h30, né? Então eu dirigi assim 3h30 direto, assim, não paramos. As crianças dormiram e eu toquei a viagem e cansado. Então hoje eu acordei cansado. Aí surgiu uma reunião, meio-dia, 1h da tarde, não esperada, também de um novo momento que a gente está vivendo na empresa aqui, e aí que gerou tensão. Então eu também chego preocupado, assim, cansado fisicamente, né? Mas ao mesmo tempo animado, porque é um assunto que a gente vibra. Então é um misto de emoções aí. E você, meu amigo Cleiton, como está chegando? Cara, eu chego um pouco conectado com o que vocês falaram, né? Essa questão de bastante trabalho. Hoje foi um dia bem atípico, assim, tipo, com as crianças, tive problema com o carro, tive que deixar o carro, ficar sem carro. Então foi um dia acelerado, assim. Então eu chego aqui, acho que acelerado, ao mesmo tempo muito feliz e empolgado, né? Por essa dinâmica. É um assunto que eu adoro falar, né? Tá aqui participando do Work for Soul com uns amigos, né? Então, assim, eu chego muito animado, mas nessa vibração, assim, acelerado, 200 por hora, assim, né? Então, mas estou muito feliz, assim, acho que isso predomina. E acho que ansioso um pouco, porque também não é habitual para mim estar falando, né? Numa entrevista, assim, eu gosto de falar sobre esse tema com inúmeras pessoas, mas em entrevista, assim, não é habitual. Então, eu fico um pouco nervoso, acho que mais a palavra que mais se adequa, assim. Legal, é legal. Assim que eu chego. E aí, pegando um pouco disso, então, a gente percebe que aqui, nesse grupo, né, fazendo agora aquela câmera de fora, olhando o grupo, pra gente se olhar e se perceber. Esse grupo tem ansiedade, né? Esse grupo tá mais acelerado, né? Então, a partir dessa dinâmica aqui, não é... Porque assim, a gente pergunta, não, Márcio, tudo bem? O Márcio fala, tudo bem. Automático, tá no automático. O Márcio fala, não tá tudo bem, mas eu escutei tudo bem e vai embora, né? E você nem quer saber, na verdade, só perguntou pro protocolo. Falar, assim, porque como o pessoal disse, fazendo a primeira... Chato é aquele cara que diz que não tá tudo bem, quer explicar. Vai querer falar, contar a história, e ninguém tá disposto a fazer uma escuta ativa e ouvir a pessoa, na verdade. Então a gente leva em consideração. Então esse é o primeiro ponto pra gente observar aqui, né? Uma chegada numa conversa que nós vamos falar desse assunto, é levar isso em consideração. Então tem cansaço, tem ansiedade, tem nervosismo, né? Então a gente vive com isso e agora isso nutre esse encontro. Então a gente começa a gerar algo que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre conexão. Então a gente começa a estar mais próximo, mais conectado com a gente mesmo, porque eu fiz esse momento e falo, pô, eu realmente estou aqui agora, eu já sei como eu estou, então eu também, né, sabendo disso, eu já até fiquei um pouquinho mais calmo falando sobre isso, né? Então você vai conduzindo as coisas de uma forma diferente, e isso transforma as relações. É muito legal notar, né, que quando você externaliza sem o medo da crítica, simplesmente por falar, já dá uma acalmada, né? Já começa a vibrar de um jeito diferente.
Não, e essa conexão é importante porque a gente fala há muitos anos já aqui na Select de que as pessoas não deixam de ser a pessoa física, família, pai, mãe, filho, quando ele entra na porta da empresa. Vou deixar no cabide aqui na porta da empresa o que eu sou, na minha vida particular, e vou virar o profissional. Põe o bonezinho, agora... Troca o chapéu, né? Nunca foi assim. E então a gente vivia uma situação forçosa de simular como se eu tivesse profissionalismo, não atender uma ligação de um filho no meio de uma reunião. E hoje a pandemia acelerou uma percepção do ser integral. Então a gente fala há muitos anos aqui isso, assim, gente, nós somos seres multifacetados, integrais, e que não deixamos de ser que nós somos quando entramos na empresa, por isso que a gente deve considerar isso. Ter profissionalismo não é necessariamente desconsiderar quem eu sou quando eu entro na empresa. Mas agora parece que o meu sentimento é que o CNV nos instrumentaliza para como lidar com isso. Porque a empresa continua tendo meta, concorrência, budget, KPIs, indicadores, né? E tem que crescer o mercado é agressivo. Sim. Então, assim, não é virar um clube. Não, vamos agora ficar só aqui curtindo. Zen, né? Zen. Não é isso. Então, é interessante porque as pessoas buscam muitas vezes esse equilíbrio e não sabem contrabalançar. Mas nós, quando temos esse respeito mais profundo pelo ser, pelo que ele traz, como fizemos agora, né? Eu estou respeitando o que você está trazendo para essa reunião de bagagem pessoal. E às vezes, se você traz uma fala meio ríspida, eu vou entender, não, o Cleiton está nervoso, por isso que ele falou assim, né? Eu acho que a gente começa a colocar em prática essa fala de que nós somos seres integrais e que realmente as empresas precisam olhar mais para isso, né? Concorda? Sim, veja só que a gente começou falando de conexão, né? E aí a gente está indo para comunicação não violenta, que é um caminho excelente, né? Porque a comunicação não violenta, o nome, ele não é favorável, né? O próprio Marshall, que é o criador do livro da comunicação não violenta, Non-Violence Communication, ele não gostava do título. Mas de onde veio isso, né? Isso veio lá de Martin Luther King, de Gandhi, que falavam sobre movimentos da não violência. Então Marshall começou a estudar isso a partir da experiência dele de vida. Então falando um pouquinho de Marshall, né? Então ele nasceu em 1934, ele morou nos Estados Unidos e teve uma época pós-guerra, a família individualmente com bastante conflitos, ele judeu, vivendo nesse pós-guerra, e mudou para Detroit, no momento crítico da cidade, e sofreu bullying. E ele, vendo tudo isso ao longo da infância dele, à medida que ele foi crescendo, ele não conseguia entender o que levava as pessoas a se agredirem, a se atacar, e não resolver os conflitos. Né? Porque a grande questão é essa, né? Existem os episódios, mas os conflitos não são resolvidos. Então ele começou a estudar, se tornou um psicólogo, um dos grandes tutores dele foi Carl Rogers, né? E ele procurou estudar isso. Então ele foi um psicólogo muito famoso, muito reconhecido, e mediador de conflitos. E nesse sentido de mediador de conflitos de guerras, de conflitos grandiosos, né? Dando uma visão geral de quem foi o Marshall, para a gente chegar na comunicação não violenta. E no Brasil, é interessante que o título do livro no Brasil é Comunicação Não Violenta. Técnicas para melhorar as relações. Não é bem isso, mas é técnicas para melhorar as relações. E, na verdade, o livro americano, ele chama-se Non-Violent Communication, a linguagem da vida. Life Language. Então, isso para mim já faz toda a diferença. Porque quando eu falo que são técnicas, né, a gente vai quase que olhar assim mais do mesmo. É mais um jeitinho que eu uso para me comunicar. Os 4 passos para... 4 passos, né? E parece que você vai manipular a comunicação para o teu interesse. Isso. Exatamente. Isso, o primeiro passo é no pessoal, né? Quando a pessoa começa a se conectar com a comunicação não violenta, eu vou tentar praticar em casa, que é um ambiente mais seguro, e aí já começa a tomar na cabeça, né? Porque é isso, é uma tentativa de manipulação quando ela não é vivida. A gente falou agora há pouco aqui do amor, né? Do cristão, que a base de todo o estudo, quando a gente vai olhar a história do estudo que o Marshall começou, foi isso. Foi começar a ver as religiões, onde chegava, para chegar na essência da compaixão. Isso é interessante, Cleiton, falar, me chamou a atenção. Marshall fez me refresca a memória, porque ele fez uma matéria na faculdade, ou era uma pós-graduação, e que era uma matéria que fazia um estudo das religiões. Isso. E ele foi verificar o que tinha em comum entre as religiões. E ele chegou na compaixão como sendo um elemento que permeava todas elas. É isso mesmo? Isso. Exatamente, porque a compaixão, tem livros que chamam, que conectam com a comunicação não violenta, chamam da linguagem compassiva.
Porque ela é a base, né? Por que é compassiva? Porque eu consigo... a gente fala também da empatia, né? A empatia não é fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Eu conseguir realmente vivenciar aquilo que o outro está vivenciando do jeito dele, com a experiência dele. Então, essa é a verdadeira compaixão. E aí, o que eu acho que foi rico que o Marshall trouxe? Ele trouxe um método, né? Mas o método, ele é um apoio, uma forma de você começar a treinar algo que precisa ser vivido pela alma, né? Falando um pouquinho da minha vivência, como é que eu cheguei na comunicação não violenta, né? Que isso foi bem legal, assim. Eu trabalhei minha vida inteira com tecnologia e quando eu cheguei nos meus 32 anos, mais ou menos, assim, um momento de vida, assim, de mudança, de transição, eu tinha um sócio e ele estava estudando várias coisas, e uma das coisas que ele foi estudar numa imersão foi comunicação não violenta. E ele voltou e falou, cara, estudei esse negócio aqui, é super legal, dá uma olhada aí num vídeo, né? E eu tava num momento de workaholic, trabalhando pra caramba, lidando com um monte de conflito. E quando eu assisti o vídeo do Marshall, que era um workshop dele de 4 horas, eu comecei e não parei mais. E no dia seguinte eu tava assim, transtornado, porque aquilo mexeu comigo. E aí eu comecei a estudar comunicação não violenta a partir daquele momento. Eu sou formado em administração, com MBA e ênfase em gestão de projetos, né? E aí, quando eu trabalhava com projetos em diversos segmentos, eu percebia que o maior problema de não realização ou de falhas de projeto era a comunicação. Mas não a comunicação pelo processo de comunicar-se, mas sim de como as relações se davam. E qual a efetividade daqueles meios, dos canais de comunicação, como que aquilo acontecia. E a partir disso, fui vivendo experiências, né? E eu digo que o meu maior aprendizado não foi nos cursos que eu tive, mas foi nos tombos que eu tomei depois dos cursos, né? Vivenciando, experienciando, e que continua hoje ao longo da vida, porque eu não sou o exemplo de vida de comunicação não violenta, né? Estou muito distante do Marshall, mas isso para mim fomenta para lidar com as questões que surgem, das mais simples para as mais diversas, né? E então, só fazer um parênteses aí, que eu acho que esse disclosure é importante, né? Muitas pessoas, quando assistem a gente falando sobre um tema, ela entende que a gente já está no state of art, né? No estado da arte daquele tema. E, na verdade, não. Somos aqueles que continuam caindo, mas mais rapidamente se percebem o erro e, opa, preciso corrigir aqui. Porque muita gente cai, dá as caneladas e continua como se nada tivesse acontecido. Então, assim, muitas pessoas, muitas vezes... Cleiton, ouço vozes que vão assistir aqui o podcast e falar, o fulano falando lá, mas aconteceu aquela briga lá, né? Não sei aonde. Olha, como que ele se acha no direito de falar. Então, assim, antes de tudo é importante falar, né? Que nós somos aprendizes disso e que tentamos, pouco a pouco, implementar. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis, que é um processo de transformação íntima profundo demais. Uhum. Esse processo, ele mexe muito... Ele é longe de ser técnica, porque ele mexe muito com a sua intimidade. Uhum. Porque a forma que você chega para se relacionar com o outro muda completamente, Adeudo. Porque você, num processo de empatizar, tem que considerar o outro como um ser que tem as suas necessidades e que, no fundo, eu quero o bem de todos. Eu não quero querer te vencer, te superar. Não, eu tenho que ter essa compaixão, que é a premissa de tudo. E aí, com esse sentimento, eu entro para buscar resolver os conflitos. Esse passo já só isso já... Eu acho que tem uma coisa que você falou antes da gente avançar e que eu acho que é importantíssima, Cleiton, que a gente sempre, o que eu vejo, pelo menos no mundo do trabalho, é uma visão utilitarista das técnicas, né? Então, assim, talvez, assim, quando você coloca um livro para vender hoje, você coloca técnicas para... Tem uma relação utilitarista tão grande que o cara compra porque ele quer resolver um problema dele e ter algum ganho a partir disso. Quando a gente ouve que o Marshall colocou o subtema de The Life Language, né? Ou seja, esse propósito não tem essa característica utilitarista, né? Ou seja, tem a ideia de transformação e evolução da própria pessoa sem, a princípio, querer tirar algo de bem ou de ganho a partir disso no mundo corporativo, por aí vai, né? Uhum. E eu acho fantástico também, eu tava vendo a lógica lá do Marshall de estudar religiões comparativas, né? Porque na lógica do QS, que é uma coisa que eu estudo, que é
o coeficiente espiritual, a compaixão está um nível acima da empatia. Porque a empatia é você se colocar do lugar do outro e ponto. Mas na compaixão você sofre junto, você tá num estágio, né? Você vive isso, né? Então, eu acho que uma primeira coisa que é bacana da CNV é que quando você começa a olhar ela não pelo lado utilitarista, que é o que todo mundo faz, até hoje eu peguei e dei curiosamente um Google, né, na CNV, é impressionante como a galera pega conceitos super bacanas e evoluídos do ponto de vista de consciência e tenta traduzir tudo numa receita manual, de bolo 5 passos utilitarista para você resolver os teus problemas e sair com algum ganho nisso, né? É porque isso vende, né? Infelizmente isso vende. E é que nem, por exemplo, técnicas para negociação. A pessoa quer ter a técnica para conseguir vencer na negociação. E aqui é outra coisa. É conexões e não vencer alguém, né? Mas como é que você, Cleiton, indo nessa linha, como é que você vê isso por esse viés só de não utilitarista entrando no mercado de trabalho e no que você tem vivido aí? Essa foi uma das minhas maiores experiências, assim, né? Porque o grande questionamento, porque eu teve um tempo que eu também facilitei, eu fazia mentoria e trabalhava dentro das corporações, levando workshops, falando de comunicação não violenta, né? E um dos grandes desafios era como que eu aplico isso, né? Mas isso aí funciona aí, na prática, na teoria, mas a hora que eu estiver lá com o meu chefe e tal, como que isso vai, né? E eu comecei a fazer experiências comigo e eu gostava muito de ser desafiado. Então eu fazia, um movimento assim, qual é a situação? Traz aí, vamos pegar uma situação que aconteceu hoje. Trazendo no aspecto prático. No aspecto prático. E isso é muito legal, porque nós estamos falando aqui, o Márcio trouxe agora há pouco, de uma forma rica, que nós somos seres integrais. Então, se é algo que a gente está falando de conexão, isso funciona em qualquer ambiente. Desde que eu tenha coragem, né? A coragem, que é agir com o coração, para o que quer que seja, onde eu estiver. Só antes, deixa eu voltar um pouquinho no que o Márcio trouxe ali sobre quando a gente vivencia, né? E as pessoas pensam que a gente é state of art, que é assim, vulnerabilidade. Essa é uma das principais palavras que eu vejo para vivenciar a comunicação não violenta. Então não quer dizer que você não erra, que eu não erro, né? Na minha prática, no meu dia a dia, eu vou errar. A questão da vulnerabilidade e o caminho da CNV, eu uso às vezes comigo mesmo, né? O que eu tô... A gente fez agora o check-in, o que eu tô sentindo, cara? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu fiz o que eu fiz? Né? Tomei essa ação, eu consigo rapidamente transformar e ter uma reação corajosa para mudar o que aconteceu, que foi algo que aconteceu porque, sei lá, N possibilidades, né? Então, no mundo do trabalho é a mesma coisa. Só que o grande desafio é que nós fomos criados que ser vulnerável é fraqueza. Não é coisa boa. É fraqueza. Então, quando a gente pensa no mundo do trabalho, onde existe uma competitividade... Ainda mais para homens, né? Principalmente para homens, como que eu me mostro vulnerável? Só que isso é possível a partir da experiência. Então, a partir dessa experiência, provocando esses movimentos, é que a gente consegue ver transformação. É arriscado o movimento, sempre é. Só que a proposta que ele pode gerar é sempre muito positiva. Então, numa situação de uma reunião, eu lembro que a gente tratou uma vez num contexto comercial, né? Como usar a comunicação não violenta no comercial? Porque o comercial já pensa vender, né? Mas é utilitarista, né? Já vai pra lógica. Como é? Só que assim, comercial, o que é a vivência é relacional, né? Um representante comercial, um account manager, ele vive das relações. E a partir das relações ele gera negócio. Então, como que ele constrói as relações? Não só voltada para a venda que ele vai fazer, né? Como constrói relações de verdade? No dia a dia, como é que eu me conecto com as pessoas de verdade? E não adianta ser, eu quero uma promoção, então eu vou lá usar os 4 passos para me movimentar. É como que eu transformo os momentos que surgem, sejam práticos, sejam para uma reunião de projetos. Então, como que eu uso isso? Para a gente talvez ter um pouco mais de dinâmica, acho que, e falando da comunicação não violenta, seria legal a gente falar o que são esses 4 passos. Deixa eu só fazer 2 pinceladas aqui, 2 barrigadas, como fala o Deildo, que me veio aqui. Primeira, liderança. O novo perfil da liderança é o líder que demonstra sentimentos e vulnerabilidades. Aquele líder super-herói,
né? Só faltava colocar a sunguinha vermelha por cima da calça para ser o Superman, porque tem todas as respostas e tem, né, é imbatível. Isso caiu. Hoje a liderança ela tem que demonstrar justamente essa vulnerabilidade, porque as pessoas vão se conectar com ela. O líder tem que ser inspiracional. Caiu teoricamente, né? Ainda não é a realidade. Dentro Tá no processo. Tá no processo. Mas dentro do ideal, a gente sabe que o líder hoje ele precisa ter essa conexão com o time. E eu só quando eu identifico um humano do outro lado, que tem suas fraquezas, suas dificuldades, é que eu me conecto. E o segundo ponto que você falou, que é justamente das relações, quando a gente começa a errar, e você não é perfeito, erra, mas a CNV te ensina a identificar os sentimentos. Então, não é só identificar que eu errei. Puxa, falei meio ríspido com a Jaque. Isso não acontece, né, Jaque? Mas, mas aí vai que aconteça, né? Hipoteticamente falando, né, Jaque? Falei ríspido com a Jaque. Aqui é o contrário, ela que fala. Ela quebrava, né? Ela quebrava. Não, mas eu vou falar o contrário porque, né? Eu sou um gentleman. Aí eu falei assim com a Jaque. Eu não é só ver que eu errei. Eu não falei de forma adequada. É identificar por que foi que eu falei dessa forma e qual o sentimento me moveu para agir desse jeito. E aí eu vou lá ver a origem da necessidade não atendida que gerou esse sentimento. Gente, isso é de uma riqueza de autoconhecimento gigantesca. Então eu só queria pensar dois aspectos que você falou, né? Da liderança e da identificação de sentimentos, né? Eu acho que eu vou trazer até um exemplo prático de uma vez que eu tive na escola, né? Que eu sou voluntário, né? E tenho um papel de coordenação. E eu tive um dia, era uma sexta-feira, assim, que foi bem puxado, assim. Pessoalmente, assim, eu tive descobertas, assim, que foi bem puxado, bem chocante, assim. E no sábado de manhã eu tinha uma reunião. Eu acordei super bem, né? Pra mim, eu tava super bem. Mas durante a reunião, tipo, eu dei soltei, assim, tipo, falei, pô, não era assim. Soltou as bruxas. E soltei as bruxas na reunião, assim. E eu, tipo, saí como se nada tivesse acontecido. Depois o pessoal falou, mas não foi legal, né? O que aconteceu e tal. E eu, cara, mas o que aconteceu? Daí começou, uma pessoa me falou, outra pessoa me falou, eu falei, cara, mas deixa eu fazer uma autoempatia aqui, né? Porque eu tava bem. E aí nessa autoempatia eu fui resgatando, mas como eu tava? O que tinha acontecido na sexta? Como foi? E aí eu comecei a perceber que o efeito que tava ainda mexendo comigo na sexta foi pro sábado. E eu tava ali naquele lugar. Tava remoendo. Tava guardadinho lá. E qual foi o movimento pós, né? Naquela pessoa que eu tava tratando, né? E lidando naquele momento, eu falei, olha, puxa, eu quero dizer que eu sinto muito. Eu me senti muito envergonhado e triste pelo que aconteceu, né? Não é a forma que eu gostaria e eu reconheço que isso deve ter machucado, né? Que não foi legal. Então, eu queria só trazer isso, que eu sinto muito, que eu quero mudar essa perspectiva. Infelizmente, naquele momento eu não podia ser outro. Foi o que eu pude, infelizmente, mas eu posso ser melhor daqui para frente, né? Então, me proponho a olhar para isso. Interessante que nessa reunião não teve check-in, o pessoal chegou atrasado, né? Então, esse movimento é o que vai transformando. E essa relação do que aconteceu mudou. Nessa reunião tinham 3 pessoas novas, que eu nunca tinha tido reunião antes. Então, a partir desse movimento, que eu gosto de falar disso, né? Da transformação dos conflitos. É bom que os conflitos aconteçam, mas que eles sejam produtivos. Que era lá o contexto do Marshall, né? Pô, mas por que isso fica acontecendo e não chega a lugar nenhum? E não evolui, né? Não evolui, né? Porque o conflito ele é inevitável, muitas vezes. A questão é o que você faz quando um conflito acontece. Então, assim, a comunicação não violenta ou usar o método não quer dizer que não vai ter BO, né? Não quer dizer que vai ter todo mundo zen, falar baixinho. Não. Mas ele precisa transformar, e só transforma. A gente falou de conexão, né? A busca do Marshall e desse caminho, em todos os processos que ele fazia, não era pela solução. Porque a solução é um caminho fácil. A questão é gerar conexão. Porque quando se estabelece a conexão, fica fácil. É legal, é isso que eu falo. Você sai da lógica utilitarista e você vai para a lógica da evolução, né? Exato. Mas assim, pra gente não te cortar muito, fala dos 4 passos. Eu acho que a gente tem que voltar na questão do conflito, que é muito interessante. Então, quais são os 4 passos? O primeiro passo chama-se da observação. Então, assim, sobre uma ótica de um conflito, o que está acontecendo de fato?
Então, uma das formas de observar isso é assim, o que uma câmera pode ouvir e filmar, livre de julgamentos, né? Então, porque a gente tem a interpretação, os pontos de vistas, né? Então, o primeiro passo, assim, determinada situação, quais são os fatos que prevalecem? Então, deixa eu trazer um exemplo aqui. Quer trazer um exemplo, Márcio, para a gente... Nossa, esse é muito fantástico, porque eu vi uma vez um exemplo na internet, né, de um treinamento de CNV, que mostraram uma foto de um senhor com uma criança no colo, sentado num banco de praça, um dia ensolarado. E aí perguntaram para as pessoas do treinamento, o que vocês veem nessa foto? E aí as pessoas escreveram, né? Uhum. Pessoal, agora vamos ver as respostas. O avô sentado com o neto na praça, o avô brincando, saiu para passear com o neto. E aí teve dos 20 pessoas, uma só que conseguiu retratar a sua observação sem julgamento. Sem julgamento. É dificílimo. Quem disse que é avô? Quem disse que é neto? Quem disse que é uma praça? Quem disse que estão passeando? Então, e aí eu comecei a lembrar de um outro livro chamado Mindset. Esqueci o nome do autor, que é muito legal. E ele fala de que todos nós já trazemos toda essa bagagem, né, arquetípica nossa, e mais a nossa visão de mundo, nosso mapa de mundo, criação. Então, tudo que nós vemos tem um filtro na frente. Número 1. E número 2, nosso cérebro ele é treinado para julgar e avaliar tudo. Porque foi assim que nós chegamos até onde chegamos, né? Avaliando o cenário. Antes, o Homo sapiens olhava algo e ele não interpretava. Depois da revolução cognitiva, ele começou a linguagem evoluiu e falou, tem um leão do outro lado do rio, e eles começaram a interpretar o contexto em volta. E aí eu estou puxando aqui várias questões para dizer o seguinte, nós conseguirmos observar sem julgar e sem avaliar é ir contra a natureza do nosso cérebro. Isso. Então ele tem que ser exercitado, porque naturalmente a gente não consegue fazer isso. Incrível, aqui né? Tem um grande segredo, né? Então nós estamos no passo 1, que é observar. Você falou sobre observar sem julgar. É impossível. Né? Você acabou de falar que a gente é treinado para isso. E a gente tem que cuidar para não julgar o julgamento. Porque é isso que acontece. Quando a pessoa está treinando a CNV, fala, tá julgando. Você também está julgando. É que nem a lógica do preconceito. Não é preconceito. A maior parte é conceito mesmo. Exato. Você trouxe com você. Né? Então, assim, a gente vai julgar. E aí tem uma questão de uma palavra que eu gosto de olhar, que é o respeito. A origem da palavra do respeito. O respeito é reolhar. Então, eu vejo, logo julgo, né? Mas eu vejo, logo julgo e percebo que julgo. E esse é o ponto, né? Então, sim, a gente vai avaliar, vai ter uma primeira avaliação, mas eu consigo, se eu estiver presente, então aí a gente vai lá para um outro lugar, né? De presença, de mindfulness, importante para essa prática. Mas assim, a partir dessa presença, eu estou percebendo que eu estou julgando. Então, eu consigo separar aquilo que é o meu julgamento sobre o que é fato. Então, primeiro... Posso trazer talvez, assim, que eu acho que, conectando com o mundo do trabalho, a gente tem uma dificuldade absurda de implantar culturas de feedback nas organizações. E conflito construtivo nunca é construtivo, é sempre o conflito por si só. Então, eu vou trazer aqui um lance que o chefe chega e ele vê o cenário. Todo mundo numa rodinha conversando. Isso, né? Ótimo. Então, ótimo exemplo. Esse é o exemplo. Isso não acontece aqui também, né, Jaque? Nem Thaisa, não acontece no isso café, aqui, né? Uma rodinha conversando no café. Bom exemplo. Então, qual é o fato, né? Vamos observar o fato. O fato existem pessoas que estão... Eu já tô fazendo aqui um bando de vagabundo mesmo. Esse é o julgamento, né? Esse é o julgamento. E se não tá presente, vai pro gatilho e vai e atropela, né? Mas se eu tô presente, as pessoas estão conversando. Esse é o fato, né? O que eu sinto? Vamos pro passo 2. Como eu estou me sentindo nesse momento? Quando eu vejo aquilo ali. Eu vejo pessoas conversando. Mas eu estou me sentindo ansioso, né? O chefe tá... Tô me sentindo traído porque eu tô pagando o salário e a galera, ao invés de trabalhar, tá conversando. Isso. Né? Esse é o sentimento. E aí a gente vai pro passo 3, que é a necessidade. Nós temos as necessidades universais, que todos têm, só que eu gosto de brincar que é um equalizador, né? Às vezes ela está mais alta, mais baixa, e ela sempre tem que estar num equilíbrio. Então, às vezes, qual é a necessidade que está baixando o nível que está fazendo eu sentir o que eu estou sentindo? Sentimento é aquela questão onde a fumaça tem fogo. Então, se eu estou sentindo algo é porque tem alguma coisa que está precisando ser equilibrada. A fonte é a necessidade não atendida. Então, qual é a necessidade que está batendo aqui?
necessidade de atenção, de cuidado, de Respeito, Respeito, como controle. chefe. né? Então, tem uma série de necessidades que começam a mexer comigo. Mas aí eu percebo que essa necessidade, às vezes, não está aqui, né? Às vezes a necessidade que está batendo aqui veio de uma outra questão pessoal. Mas eu só consigo chegar nisso se eu realmente investigar qual é essa necessidade que está batendo. E a partir disso eu faço o movimento. Então, a partir do momento que eu me conectei, estou sentindo irritado, estou sentindo chateado, porque eu preciso de respeito, né? Mas aí, às vezes, né, assim, o cara em casa, o cara, né, teve algum problema em casa, com a esposa, com os filhos, respeito está ali distante para ele. E aí ele chega ali e vê, cara, ele estoura aqui. Claro. Agora eu vou exercer aqui o meu respeito. Eu vou me fazer ser respeitado. Exatamente. Então, essa questão permite que ele fale, pô, mas peraí, respeito, eu tô me sentindo assim, agora como eu ajo a partir disso, né? E é o quarto passo, que é a ação, o meu pedido. Como que eu me comunico, qual é a ação que eu vou fazer a partir desse movimento que eu fiz uma autoempatia. E aí a minha comunicação, que é aqui que os 4 passos são mais fundamentais, que é como eu me comunico. Quando eu vou trazer algo para essas pessoas, se eu chego lá, né, por esse grupo, pô, eu vi vocês fofocando lá no café. Cara, acabou. Eu posso ficar mais 1 hora falando, mas o que vai prevalecer é a palavra fofocando, o julgamento que eu fiz. Não, já é de cara. Se depois não sabe por que o resultado não vem. Não é? O Adeildo já vem a cena na cabeça fresquinha, né? E aí veja o movimento, né? Se eu consigo trazer para o grupo, né? Quando eu vi vocês 5, eram 5 pessoas ali, que estavam na sala do café conversando, né? Eu fiquei um pouco preocupado, porque para mim é importante respeito. Eu queria, ou antes disso, né? Que a gente devolver a empatia, né? Eu queria saber o que estava acontecendo, o que vocês estavam falando, né? Eu começo a trazer um pouco de empatia para perceber, mas eu não posso julgar. Sempre, em qualquer fala que eu trago uma palavra de julgamento, eu começo a desconectar. Se eu vou por curiosidade, e aí tem que cuidar, né? Porque não é só a palavra, né? Se eu chego, o que vocês estavam conversando? Eu tô A estressando, forma também. Isso tem que estar aqui dentro. Por isso a importância, antes de eu agir, não adianta eu falar, não, eu vou usar os 4 passos aqui, mas eu não fiz aqui, não trabalhei comigo. Então eu paro, faço o primeiro exercício aqui, e aí eu vou pro caminho, olha, me conta aí, né? Vocês estavam conversando, queria saber, né, o que estava... Que de repente pode chegar várias coisas. Pode chegar, não, é porque faleceu fulano ali, que era pai do cara, a gente tava tentando dar um apoio. Putz, olha onde a minha cabeça já foi e eu tava lá criticando, né? Então a gente não sabe o que pode estar acontecendo. E a partir desse movimento eu consigo cuidar. Agora a questão é a seguinte, vamos pensar que isso é uma situação recorrente, né? Como que eu mudo, independente da questão, porque eu preciso comunicar que isso não é legal e que precisa ser diferente. Então, a partir dessa recorrência, como que eu vou me comunicar com essas pessoas? Aí sim, eu trabalho a comunicação não violenta, eu vou trazer qual é o fato, como eu me sinto em relação àquilo, e o que eu preciso. Então, eu preciso de comprometimento, preciso de responsabilidade aqui né, no dia a dia, e preciso de produtividade também, porque nós estamos aqui na empresa para isso, né? Então, quando eu vejo as pessoas ali reunidas, eu me sinto um pouco desconfortável, chateado, né? Queria ouvir como que é para vocês. E aí, esse é um dos passos do desafio. Antes de fazer o pedido, é devolver a situação, né? Porque a gente vai para, não, eu me sinto assim porque eu preciso disso e eu queria que fosse assim. Acabou. Né? Você não já tá saindo para a solução, que é o que a gente falou agora há pouco. Você já propõe, fala assim, é advertência formal, advertência verbal, advertência formal, suspensão, demissão por justa causa por desídio. Se é verdadeiro esse movimento de trazer o fato, o sentimento que eu preciso, se é verdadeiro e devolve para o outro para dar a oportunidade de voltar, aqui eu começo a gerar um estágio de conexão. Quando eu gerar conexão, que é se o outro tiver essa abertura, conseguir trazer para mim também o que vem do lado dele, a gente constrói o caminho. Né? Mas a gente tá impressionante como a gente, como sociedade, tá num caminho totalmente
num outro rumo, né? A gente tá vivendo a pós-verdade. O que é a pós-verdade? É eu criar a rodinha que não existe, e mesmo eu sabendo que a rodinha não existe, mas reforço o meu ponto, eu já crio o julgamento para destruir a roda ou falar mal da roda, né? A gente tá bem no lado oposto da CNV, né? Porque a gente tá aí munido de rede social e do mundo de tecnologia que faz a gente se perder. Total. Por isso o ponto de olhar para dentro, né? Porque a gente tá sendo, cara, minado de informação e bombardeado, questões políticas, questões ideológicas, que fazem o que a gente acredita, o que é verdade. E agora deixa eu trazer aqui, Cleiton, para discussão, já que a gente entrou nessa linha, traduzir sentimentos em palavras não é uma coisa nada simples, certo? Ou seja, porque você tem que ter... Primeiro, a gente já viu que é difícil você fazer tua autoempatia. Depois que você faz, você tem que ter vocabulário suficiente para traduzir o que você observou lá dentro para o teu interlocutor. E hoje a gente se comunica com emoji, com meme, com GIF. O próprio vocabulário de sentimento, a gente conhece todas as palavras, mas quando a gente vai explorar ele, a gente tem uma dificuldade extrema, né? É verdade. O que eu tô traduzir, sentindo? Né? A gente vê lá 3, 4 palavras e acabou, né? Não consegue mais. Tem uma infinidade, né? E eu acho legal falar dos sentimentos, porque no CNV a gente aprende o que é um sentimento real e o que é um pseudo-sentimento. Porque, por exemplo, eu fiquei ofendido. Não é um sentimento. Eu fui desrespeitado. Não é um sentimento. Ninguém pode ser desrespeitado. Ninguém tem raiva, né? Tipo... Isso, então para quem tem curiosidade, já jogar no Google assim, sentimentos CNV. Que aí tem sentimentos e sentimentos. E sentimentos CNV. Lista, né? Tem uma lista no Google. É muito interessante isso, porque os sentimentos são universais. Agora, nós estamos acostumados a criar, inclusive, nossos filhos, mostrando para eles que uma pessoa pode transformar a outra, desrespeitar, ofender, e ninguém pode fazer isso com a outra pessoa, se ela não receber. Permitir. Não, a mamãe ficou chateada porque você fez isso. Ou seja, eu estou ensinando a criança que o ato dela gera sentimentos transforma. E na verdade não. Na verdade... Isso é bem importante, só antes de entrar nesse ponto, porque... Eu cruzei tua pergunta. Não, mas perguntou, tudo bem. A gente vai falar do... Você tá animado. Eu usei uma técnica do CNV que é desrespeitar a pergunta. Mas é bem importante porque, assim, quando a gente usa o pseudo-sentimento na comunicação do sentimento, eu tô julgando, né? Porque eu tô trazendo a responsabilidade do meu sentimento pro outro. Pro outro, né? Porque eu falo assim, eu me senti abandonado. Abandonado porque alguém me abandonou. Não, mas o sentimento abandonado é meu. É assumir a responsabilidade pelo sentimento. Eu me sinto triste. Às vezes é difícil falar triste, né? Porque não é que eu sinto isso, mas é. E esse é o desafio do sentimento. Mas o que eu só queria trazer essa ênfase, que o pseudo-sentimento, quando ele é usado nessa comunicação, ele gera julgamento. Porque e aí desconecta. Ele levanta a bola, né? Levanta a bola. E, cara, impressionante. Na fala, quando a gente está se comunicando com alguém e gera um julgamento, por exemplo, eu estou falando aqui, vou falar 2 minutos com você. A partir do momento que eu trouxe um julgamento, o teu foco vai para o julgamento e já começa a pensar como é que você responde. Acabou. O resto que eu falei não serve para mais nada. Né? Então, aí, vamos colocar isso na dificuldade do digital. Tá falando da verbalização dos sentimentos, que é quando eu cortei a pergunta, né? Não, eu tava falando sobre a dificuldade de... emoji. Falei assim, a gente já tem uma carência de vocabulário. Vocabulário, isso. Agora coloca isso dentro de uma perspectiva de um grupo de WhatsApp, que não é digitado, é um meme, um GIF. Como é que você tem... É um grande desafio, assim, né? Se a gente parar para pensar dessa nova geração que a gente... era a nossa evolução. A nova geração é a nossa evolução. Mas eles estão cada vez mais distantes do mundo real, né? E isso é uma grande preocupação, assim, como é que expressa, que a gente se comunica por emoji, por GIF, né? E a grande real é que, assim, a gente se expressa, só que isso gera uma possibilidade de entendimento infinito. Então, assim, o mundo digital, ele de fato traz um caminho muito mais extenso para gerar conexão. E veja que isso é uma contramão, né? Porque a gente quer usar a tecnologia para ser mais rápido. Para aproximar, né? Supostamente para aproximar. E para ser mais rápido, né? Então, eu quero fazer aqui, vou falar no WhatsApp porque é mais rápido.
Só que às vezes o tempo que eu economizo aqui, né, ele vai me gerar um transtorno lá na frente, que é o que a gente estava falando até antes de começar aqui, dos conflitos e das dificuldades nos grupos, que as pessoas se afastam por falta de conexão. Então, assim, a minha visão pessoal sobre isso é que, assim, a tecnologia está aí para ser usada, ela precisa ser usada ao máximo, mas quando eu quero conexão, né, o melhor caminho é aqui, olho no olho, né, pessoalmente. E aí, não só pessoalmente, aí tem os caminhos assim, né, e aí a gente vai para crenças, né, o quanto eu acredito que eu estando a quilômetros de distância do Adoildo ou do Márcio, eu consigo me conectar. Então, antes da minha conversa ou da minha troca, como eu me conecto com isso, com o que eu estou escrevendo? Porque está muito comigo o que eu vou escrever, né? E aí, quando eu escrevo, quando eu coloco, muda uma palavra, ou muda no áudio que eu vou escrever, né? Ou no emoji que eu vou colocar. Isso transforma esse processo. Mas, assim, partindo do ponto mais simples, é assim, para o dia a dia, bora, vai. Agora, eu tenho que sempre estar atento do quanto é importante o tema, o assunto que eu estou tratando, ou essa relação. E aí, sim, eu vou usar o emoji? Vou usar o WhatsApp? Qual é o caminho que eu vou usar? Então, isso, falando de trabalho, trazendo para o mundo de trabalho, eu vivo isso no meu dia a dia, assim, quando eu vejo que tem alguma coisa que saiu do prumo, eu, no mínimo, já pego uma chamada. No mínimo, né? Que às vezes não dá para estar presencial. Uma chamada ou uma vídeo. Vamos conversar? Porque é muito difícil, no texto, você conseguir expressar aquilo que está vivo, né? E às vezes está em áudio, porque o áudio às vezes é seco, o áudio não consegue ter o tempo, o áudio não consegue ter o silêncio. Né? É interessante. E isso é saber usar a tecnologia, porque a tecnologia ela tem muitas facetas e muitos devices, muitos canais, muitos formatos, e as pessoas às vezes monopolizam e não, eu não ligo mais, eu só mando a mensagem, eu mando o áudio. Então, de acordo com o formato, é importante ter essa flexibilidade, porque realmente espichar muitas vezes uma conversa que já não está indo bem por texto, uma palavra mal colocada já cria o bloqueio. E esse bloqueio que você falou pode acontecer no virtual ou no presencial, que é o bloqueio do julgamento. Porque quando eu julgo, a outra pessoa cria uma carapaça. Ela levanta o escudo, opa, o cérebro automaticamente dá um shift e fala, conflito. Quando eu era pequeno na escola, né? Briga. O cérebro faz isso e aí nós vemos a nossa memória reptiliana de conflito. Isso. E a gente o sangue circula, as extremidades, taquicardia para circular o sangue, oxigenação, e aí descamba, porque daí as palavras, a rispidez, o desrespeito, e aí vai ladeira abaixo. Nós não sabemos o que é isso, né, Cleiton? Porque a gente já tá num zen. Tudo que eu falei é hipotético, nós já estamos tranquilos. A gente tá falando de tecnologia, né? Isso que a gente tá falando é tecnologia. Eu brinco, né, que eu fiquei um tempo fora do mundo high-tech, né, de telecom, que eu vivia muitos anos. Eu fiquei 3 anos offline dessa tecnologia. Mas eu estava estudando, vivenciando e trabalhando com a tecnologia humana, que é muito mais avançado, esse nível de conexão que a gente está falando, do que qualquer método que a gente está aqui desenvolvendo de texto, de comunicação rápida. A gente está falando de algo muito mais avançado, né? Só que o quanto a gente consegue usar isso. E aí, assim, mensagem é uma barreira. Eu acho que são barreiras que bloqueiam um pouco essa evolução, que está muito à frente. Então a gente está começando, né? Se a gente olha aí, não precisa nem muito longe, a gente pegar aí há 6, 7 anos atrás, não se falava sobre esse tipo de conexão, de relações, né? E hoje a gente está falando cada vez mais, porque é uma tecnologia muito avançada ainda para o nosso tempo, né? Então eu penso que a gente tem que estar olhando para as tecnologias que surgem, está falando aí do metaverso, né? De muitas coisas novas que vão fazer a gente ter esse tipo de experiência. Como que a gente vai vivenciar isso? A gente não pode deixar de ter a autoconexão, que é o primeiro passo, para eu poder me conectar com o outro, por qualquer meio. Você sabe que eu tô... né, pessoal, eu ando meio apostando contra ainda o metaverso e as experiências virtuais. De realidade virtual extrema, assim, porque eu ainda acho que a gente não tem a tecnologia suficiente pra gente ser
altamente se conectar a ponto de eu preferir o virtual. Né? Mesmo a molecada mais nova, assim, ou seja, cara, pode ser que no futuro, com computação quântica, sei lá o que, a gente consiga reproduzir a sensação que a gente está tendo aqui próxima, né? Sim. Mas não tem algo mais espiritual aí que a tecnologia ainda não conecta. Tô junto contigo. Tanto que esses dias eu tava numa roda de conversa e a galera toda empolgada com o metaverso, eu falei, eu tô apostando contra ainda, eu tô descoberto. Falou, o cara tá apostando contra o Zuckerberg. Eu falei, cara, eu tô ainda, porque eu também sempre fico olhando se não é aquela lógica que tá ficando velho, né? Tá ficando velho, não tá... Mas eu acho que não, cara, assim, sabe? Pega as coisas mais básicas, assim, de você... cheiros, gostos, toques... Cara, vai demorar muito, eu acho, ainda pra mim. Assim, mas é que aí que tá, são passos, né? Pra mim, o caminho de evolução, e conectando com o tema que a gente tá falando aqui, que é a comunicação não violenta, é a evolução de sair dos 4 passos que a gente dá para ir para essa experiência do quão é saudável e gostoso experimentar essa conexão. Né? Essa, para mim, isso foi o que eu vivi de maior experiência, é experimentar essa conexão. Quando eu estou num conflito e eu experimento essa conexão, para mim esse é o êxtase. E aí, só fazendo esse ponto, que é o caminho evolutivo. Né? Então, para a gente chegar no metaverso, a gente veio pelo SMS, as mensagens do Telegrama lá atrás, foi crescer. Então, foi desenvolvendo. Então, o metaverso, para mim, eu estou no mesmo caminho que você, está muito distante ainda do que a gente já está experimentando aqui no mundo espiritual. Que também, se a gente voltar a 6, 7 anos, você falava do mundo espiritual, todo mundo achava que você estava fazendo uma mandinha, uma coisa, né? Ou era só uma religião, né? E não, hoje a gente está falando sobre isso no ambiente corporativo. Total. Né? Mas eu acho que tecnologicamente eu não sou contra o metaverso, mas eu acho que a proposta vem contra a necessidade de evolução do ser humano. Qual que é o momento, Adeudo, que nós estamos vivendo? Puta, a gente tem que ir do fora para dentro. A evolução é íntima. A gente está falando aqui desse autoconhecimento, percepção, autoconexão, sentimentos, necessidades. É um reconhecimento de dentro de fora para dentro. É o me perceber. Todas as novas tecnologias fazem o quê? Lá na ponta, no fim do dia, fazem o quê? Te desconecta. Eu vou entrar no mundo do Instagram, vou entrar no mundo do Face, no mundo do metaverso. Eu saio do dentro e vou produzida pela pós-verdade ainda. Exato. Cada vez cria mais muros. Os conflitos não são resolvidos, ou seja, com essa evolução humana de conexão genuína entre as pessoas, a gente não se conecta genuinamente. Sim. É influenciável, né? Total, né? Então, acho que até, inclusive... Né? Eu esqueci a palavra que você falou no começo, Adil, que você falou que você usa a... QS. Não, você usa a ferramenta, o caminho para... Eu não lembro agora também. Mas você sabe o que eu tô falando, né? Que é para usar para o trabalho, para gerar dinheiro. Utilitarismo. Essa é a palavra que você falou. Porque para mim é isso o metaverso hoje. É utilitarismo, porque a gente viveu uma pandemia onde a gente precisou ir para o mundo online para se salvar, para se proteger, né? E aí isso foi caminhando, foi pro utilitarismo. Não ficou naquele... Porque na pandemia foi isso, né? Era uma forma de conexão. Porque a gente não tinha... Cara, como era bom, né? A gente poder se ver, né? Imagina se não tivesse... Só que isso foi evoluindo para um caminho pro utilitarismo. Então, eu penso que para mim é uma modinha. Assim, eu tô nessa aí também, mas sei lá, pô, quem sou eu na ordem do dia? Mas teve uma coisa interessante, quando a pandemia começou, a gente foi pro lockdown e os países começaram a ir pro lockdown. A Wired publicou uma matéria no início, depois de uns 6 meses de lockdown na Inglaterra lá, quando começou o lockdown, chamada Fome de Pele. E eles falando que as pessoas começaram a furar o lockdown para fazer tráfico de abraço, cara, de estar junto com a galera. Por quê? Porque o ser humano tem essa necessidade espiritual de conexão não virtual, né? Que eu acho que a gente vai ter. E aí, quando você traz o Marshall falando que é the life language, cara, a minha provocação é que a the life language, ela é puramente humana. Isso. E que vai demorar muito para que meios digitais consigam reproduzir isso. Se é que vão. Eu acho que não. Mas... A gente está falando num momento que a gente está querendo estimular e incentivar aquilo que nos torna mais humanos.
E aí vem toda a proposta que nos tira do centro, do equilíbrio, da presença plena, eu penso que vai contra a nossa evolução. Nós precisamos, para evoluir, primeira questão é a evolução íntima. Eu me perceber, eu evoluir, fazer minha evolução espiritual. Como é que eu faço isso o dia todo, ou trabalhando, me conectando com o externo no trabalho, ou chegando em casa, jogando no sofá e ficando no Instagram e vendo a vida dos outros, O tempo todo eu tô fora de mim mesmo. Então é uma fuga e é muito perigosa, porque a juventude já tem demonstrado traços de justamente falta de empatia, que é não reconhecer o próprio sentimento e o sentimento do outro. Uhum. Porque no exemplo que nós estávamos utilizando aqui, da reunião lá, da conversa, chegou na empresa, todo mundo conversando. Primeiro de tudo, perceber os sentimentos que me gerou aquele fato, como a gente usou aqui o exemplo, mas qual é a necessidade daquele grupo? Uhum. Aí eu venho empatizar, né? Qual é a necessidade daquele grupo? Puxa vida, nós estamos voltando da pandemia. Aí começou o híbrido. No dia que eu venho pro escritório, se for para colocar um fone e ficar na frente do computador, então eu fico em casa. Eu tenho que me relacionar, porque a cultura é estabelecida na organização com essas trocas, com essas conversas. Então, assim, se eu não percebo o grupo também respeitando a necessidade, entendendo qual que é a questão, o que estão precisando. Então vamos chegar aqui, nós temos a meta e temos o cliente para atender que tem um prazo estourando. E temos a necessidade do grupo de também fazer troca, reforçar a cultura, né? Como é que a gente pode conciliar essas necessidades? Perfeito. Tudo isso, gente, está falando aqui da relação, de observar os sentimentos, de se perceber. Então, é um consciente emocional muito forte. Não se cria isso, eu sempre me jogando no virtual fora de mim mesmo. Isso não vai se desenvolver assim, né? Sim. Então... É interessante você trazer isso, Márcio, que isso me conectou com uma questão assim, que é um ser, né? Então, a partir do momento que você tem um grupo, uma empresa, né? Ela é formada por pessoas. E aquele grupo, ele se torna um ser. Então, tem os indivíduos que estão formando esse grupo, e aquele grupo vira um ser que ele tem sentimentos, tem necessidades, né? Que vão se tornar os objetivos, e a partir dali ele precisa reagir. Então, a partir dos fatos, ele tem sentimentos, necessidades e ação, que é o que ele faz em relação a isso. Então, isso é importante, trazendo isso para o mundo corporativo, ter essa percepção de como esse grupo vai poder lidar com as questões individuais e do grupo. Como fazer esse tipo de leitura e levar isso em consideração nas ações que são tomadas. A tecnologia, ela pode favorecer para a troca, para você trazer alguns elementos, mas na hora de você gerar conexão, tem que ser levado em consideração as pessoas. E aí, vamos olhar, né, porque empresas online, né, todo mundo em casa, esse é um desafio que a gente está vivendo, e eu percebo, assim, um movimento que foi muito para fora das empresas ir para o mundo home office, e agora um movimento de retorno, não de 100%, mas tem que ter a conexão, né? Então tem que ter o dia do escritório, para ter né, essa coisa tão necessária da conexão humana, pra gente se ver que é de verdade que existe, né? Então... Deixa eu puxar uma questão dos gatilhos, até porque hoje é um dia emblemático, né? A gente tá gravando o episódio dia 28 de março e o que tá bombando aí, top trend, é o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock na entrega do Oscar. Não sabe ainda se... Todo mundo disse que foi verdadeiro, há quem diga que foi fake para melhorar a audiência do Oscar. Quem sabe quando for publicado o nosso episódio já se saiba se foi ou não, mas eu acho que traz o assunto de gatilhos, né, Cleiton? Fala um pouquinho sobre gatilhos. Eu vejo que assim, tem um tabu, né? Comunicação não violenta, a pessoa então vai ser zen, vai ser calminha, né? E não, na verdade, a gente é quem a gente é. Então, trazendo até para o exemplo que apareceu, que a gente não sabe se é verdade, se não é. Pô, ali naquele momento, por mais presente que se houvesse, existia uma questão tão relevante que levou ele para agressão, né? Esses gatilhos que a gente vai para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, autoaprendizado, a partir do momento que a gente vai conseguindo entender e compreender mais o gatilho, né, eu consigo reagir melhor àquelas questões, mas isso é um processo evolutivo. Trazendo para o meu caso, por exemplo, eu tenho uma questão, que um gatilho que é muito forte para mim é a rejeição. Então, em qualquer situação de reunião, seja de trabalho pessoal, de amigos, quando existe um movimento que me conecta a um processo de rejeição, o meu gatilho acende. Desperta. Então, eu aprendi isso ao longo do caminho e eu consigo lidar com ele, ainda que seja um desafio.
Então cada um tem, e não é um só, né? Tem vários gatilhos que podem despertar. A questão da comunicação não violenta, ela reforça para eu me perceber. Então se eu consigo usar o caminho também para perceber que é o gatilho que está ali mexendo naquele momento, e veja, trazendo o gatilho com a questão da autenticidade, né? Que volta lá também com a vulnerabilidade, de eu conseguir me expressar. Então, numa roda de amigos, por exemplo, eu consegui expressar isso, né? Que isso é algo que mexe comigo. Então, lidar com a rejeição é algo difícil para mim. Como que eu posso lidar com isso nesse grupo aqui? E aí eu transformo essa relação quando eu consigo ter essa autenticidade, né? Mas isso tem que ser verdadeiro, mas tem que estar linkado com aquilo que é o meu gatilho. E o gatilho pode ser de uma questão vivida agora, recente, pode ser uma questão de um trauma, pode ser uma questão de infância. Então tem um monte de movimentos que nos levam a ter os gatilhos que nos trazem para a reação. Como eu vou lidar com o pós, né? Então o gatilho, vamos pegar o caso do Will Smith lá, né? Ele reagiu, tomou uma ação, depois ele trouxe um movimento, né? Não sei se completo desse processo de vulnerabilidade, né? Mas ele trouxe a situação dele, né? Ele poderia simplesmente ter agredido, ir embora e falar, acabou. E ele trouxe. Sim, pode ter sido montado, né? Para gerar mais sensacionalismo na coisa. Mas assim, ele trouxe isso, né? Ele se mostrou vulnerável, né? Até chorou lá. Não é esse sensacionalismo que a gente está falando, porque a vulnerabilidade é diferente de exposição, né? Então eu preciso ter essa diferenciação do que é vulnerabilidade e o que é exposição. Então vulnerabilidade é aquilo que eu consigo trazer num espaço seguro, num ambiente claro, que eu posso lidar com isso e quem está aqui é um ambiente seguro, né? Eu não vou ficar num processo de exposição porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mas eu vejo que é isso, assim, o gatilho, ele vai gerar a ação. E aí não é porque a pessoa não tem comunicação não violenta, porque ela falou, porque, né, o Márcio falou agora há pouco, pessoas vão assistir o vídeo e vão falar, aquela vez que você falou daquele jeito. Como assim tá falando comigo? Porque assim, a gente é o que é. A gente não vai mudar a nossa essência. Mas essa identificação que você comentou é muito interessante, porque algumas delas a gente consegue se perceber e outras tá tão no subconsciente que vem lá do mapa de mundo da nossa educação que eu acho assim, dificilmente se uma terapia a pessoa vai conseguir sozinha, viu? Porque você reconhecer esses traumas de infância, por que eu ajo desse jeito? Porque meu pai me rejeitou ou me falou de tal jeito comigo, não me valorizou. E é difícil a pessoa sozinha conseguir chegar nesses mais profundos, né? Mas tem se a gente for pegar ainda os movimentos que o Marshall estudou, né? Se você pegar Martin Luther King, Gandhi, Mandela. Cara, você já pensou todos os gatilhos que esses caras tiveram? Nossa. Em todas as áreas? O próprio Marshall, né? Total, o Marshall também, né? O próprio, tudo dele, isso, né? Com a perseguição, a segregação. Cara, são gatilhos dos mais que te levam a um nível de provação absurdo, do tipo, cara, atacar tua família, como foi o caso do Will Smith, né? Ou seja, ver pessoas te atirando, te cuspindo na cara, te batendo. Ou seja, você venceu o gatilho físico da raiva, do ódio. Cara, é uma evolução pra gente ter como referência, né? São inspirações, então, né? Total. O próprio Marshall, quando eu vi a história dele, me surpreendeu, porque depois que eu vi a história, eu pensei, esse cara foi um missionário, porque as primeiras viagens dele pro interior dos Estados Unidos, quando ele começou a ser solicitado, né? Venha falar aqui na minha comunidade, meu bairro, minha cidade sobre isso. O cara pegava o carrinho dele, sozinho, e ia chegar na cidade. Só que ele não tinha dinheiro. Então ele estacionava no lugar, achava um cantinho para dormir, ao relento, ou dentro do carro. Ele não ficava em hotel, porque ele não tinha dinheiro, não tinha patrocínio, não tinha nada. E aí uma pessoa, quando conheceu, né? Soube dessa história que ele contou, por acaso, numa palestra, a mulher, não, vou fazer um cheque aqui, vou te ajudar, para você pelo menos poder ficar num hotel, né? Mas o cara dormia na rua para viajar, para dar palestra. Então, eu acho que quando a pessoa vive o que ela ensina, né? Aí é que marca. As referências que você trouxe aqui foram pessoas que viveram, né, o que elas pregavam. Então, acho que é muito bonito, assim, né? E eu só queria falar sobre a questão do conflito, que uma fala muito interessante, que toda agressão ou toda agressão no geral era uma necessidade não atendida. Isso é muito legal do CNV, né? Porque você vai perceber que todos nós
estamos conectados, somos humanos, temos a mesma origem, quem tem a sua crença religiosa, né? Viemos do mesmo pai, né, maior, assim, de criação como espíritos, e estamos na nossa jornada de aprendizagem. Não tem ninguém melhor que outro, né? E quando você vê uma agressão, você tem que olhar para aquela pessoa com empatia e ver que necessidade dela não está sendo atendida, que gerou um sentimento de agressividade, e o sentimento gerou uma palavra, uma agressão, um gesto, né, uma atitude. Então, esse movimento, ele é muito bonito, né? Porque gera a conexão que você comentou. Sim. De saber que a pessoa não é necessariamente má por essência. Porque a gente julga, né, Deudo? Rede social. Então, já polariza, eu já faço um julgamento, eu já carimbo aquela pessoa. É tal, né, nem vamos usar os termos que o pessoal usa aí na política, senão já polemiza. Mas a gente já carimba direto, né? E a gente não começa a perceber a humanidade naquela pessoa, né? A frase que o Marshall traz no livro é: toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, né? E ele traz, né, no livro vários exemplos que são bem legais de olhar para isso, assim. Acho que um dos exemplos que ele traz no livro, que é de uma história no metrô, e tem uma mãe com uma criança, e a criança fazendo uma bagunça, assim, naquele lugar, e todo mundo, né, achando estranho. Pô, a mãe tá abandonando a criança aí, não dá atenção, não coloca, né, a criança ficar quieta. Não é pai, acho que é o pai. Não é pra ser mãe ou pai, mas ele tá ali lidando com a situação e todo mundo... Eu já tô julgando, pai. É pai. Não, senão... Se julgar é o pai. Você não vai cuidar, não vai dar atenção. Não, é que ele acabou de perder, né, se for o pai, né, acabou de perder a mãe, e eu acho que ele precisa ter uma expressão natural agora. Eu não queria tirar essa alegria, porque ele tá feliz. Eu falo assim, nós estamos voltando de metrô agora do enterro da mãe dele. Isso. E a minha cabeça aqui não tá aqui, eu tô em outro lugar. E deixou a criança, e a criança tá brincando. Eu falei, a pessoa tá sendo julgada como negligente. Olha esse pai, a criança fazendo bagunça e ele nem aí. E aí você não sabe o que passa na intimidade das pessoas. Exatamente. E isso é que eu acho que é a conexão profunda, né? De entender o outro como um ser humano que tem toda a sua história que fez ela chegar até aqui. Isso. Então, quando a gente está pensando num bandido, num traficante, né, um assassino, né, que necessidade que tem ali que faz com que ele esteja tomando aquela ação, né? Então, hoje existe, inclusive, a justiça restaurativa, né, que vem do movimento de comunicação não violenta para lidar com a situação. Não significa que que a gente não vai julgá-lo perante a lei existente, mas é um julgamento diferente para transformar isso, né? Porque a nossa justiça tradicional, ela vai preso, acaba, tem toda a legislação, mas ele não tem processo de transformação. Só que, claro, né, como você trouxe agora, a gente está num nível muito baixo para chegar nesse nível de evolução. Mas é um caminho para a gente transformar essas relações, né? Nessa linha da Mandela e o Desmond Tutu, né? Exato. Na África, que foi sensacional. E nessa linha da justiça, as câmaras de mediação, né, os agentes de mediação que usam a CNV para isso, que é um caminho muito interessante para não chegar num nível de ter que rodar um processo anos para resolver um conflito, né? Exatamente. Uau. Isso foi uma evolução grande que a gente teve, né? Que é a mediação de conflitos antes do processo específico. Claro que às vezes ainda, quando a gente olha Brasil, né? Ainda a gente está num processo engatinhando, às vezes é meio fake, não é bem na profundidade, né? Mas já é um passo que a gente deu, né? Quando a gente vê lá as câmaras de mediação, às vezes até processos voluntários que acontecem que são maravilhosos. Assim. Vamos conectar com o feedback, que eu acho que a cultura do feedback para o latino é uma coisa complicadíssima, né, Cleiton? Fala aí, como é que conecta? Demais. Acho que o feedback é um dos pontos que, no mundo corporativo, assim, traz mais resultado de prática e transformação, né? Porque o feedback é uma grande oportunidade de conexão, né? Porque o feedback deve ser, né? Às vezes, muitas vezes não é, mas deve ser um momento de pausa, um momento de conexão, né? E muitas vezes ele vem para ser um momento de crítica, um momento de apontamento, de correção. Então, como que a gente pode transformar o feedback num feed forward? Né? Como que eu olho para frente em relação a isso? E como que eu gero conexão a partir de um feedback? Né? Então, acho que para a gente trazer isso para um mundo prático, acho que a gente pode simular aqui uma questão de um feedback. Como que eu vou dar um feedback para o Márcio ou para o Adeildo sobre uma determinada situação difícil que seja? Né? Então, por exemplo, eu vou tratar uma questão aqui do Adeildo
tem alguma ideia aí, Jadil, pra gente praticar? Eu gosto de Trazer na prática. Na prática, assim, uma ideia e a gente vai tentar trabalhar aqui. Tava pensando em polêmica. Não, sem polêmica. Sem polêmica, não. Não. Coisa prática, assim. Bom, assim, o Adeildo chega atrasado todo dia nas reuniões, não acessa no horário combinado da daily. Legal. Bom, vamos pensar numa forma legal de trazer esse feedback sem estar olhando para a comunicação não violenta, tá? Então eu posso chamar o Adeildo, né? Falar, Adeildo, eu queria... Tudo bem? Você pode conversar um pouquinho? Você está tranquilo aí agora? Né? Tô. Então... Quando já começa com essa introdução, você sabe que lá eu queria vem, falar com você aí sobre, né, os dias que você tem chegado atrasado, né, na nossa daily. Então, precisava entender um pouquinho como tá isso pra vocês, como é que você tá? Eu até faço um esforço, mas sei lá, sou meio desorganizado, eu acho. Porque você pode chegar, né, mas no horário, porque isso é bem importante, cara. Acho que a gente precisa mudar essa perspectiva. Né? Posso fazer um esforço aí. Eu percebo assim, que eu não fui mal educado, não fui tão agressivo, mas, né, tô indo direto ao ponto. Claro que eu tô sendo objetivo aqui, né? Normalmente não seria assim. Mas nessa situação, como seria com a comunicação não violenta? Você veja que eu falei várias vezes, sempre chegando atrasado. Aqui eu já estou trazendo julgamentos, né? Porque eu não contei quantos, né? Não falei especificamente sobre um dado que eu posso mostrar. Então, como que eu uso a CNV? E eu vou fazendo aqui um olhar de fora do que eu estou trazendo. Então, Adeildo, tudo bem? Como é que você está agora aí? Como é que você está nesse momento? Tá bem? Tem uns problemas aqui em casa, tal, tentando resolver, mas em linhas gerais tá indo bem. Tá com algum desconforto lá, tá? Problema em casa, assim, de maneira geral, né? Que em casa tá todo mundo trabalhando junto agora, tal. Não tem lugar bacana ainda pra trabalhar, mas vamos, vai dar certo. Entendi. Pra mim também é importante ter esse espaço, assim, né? Imagino que isso deve ser meio puxado, assim, dá uma pressão aí, né? Dá, né? Assim, tem filho estudando em casa, mulher trabalhando, às vezes fica muito barulho. Não, mas tô dando conta, tô entregando. Entendi, legal. Que bom, cara. Eu queria falar com você. Ontem a gente teve nossa daily, né? E ontem você chegou, era 10 minutos depois do horário que a gente tinha combinado. E na semana passada também aconteceu a mesma coisa, né? E eu percebo que eu fico desconfortável, assim, fico um pouco ansioso, porque para mim é importante começar na hora, né? E para mim é importante que você também consiga estar presente para receber as informações, e até porque tem informação que está contigo, né? E às vezes, quando começa sem você, a gente acaba perdendo aquela informação, ou eu acabo falando algo que para você não vai chegar. Então eu fico bastante incomodado, assim, sabe? Eu preciso muito de compromisso. Para mim, as coisas são mais organizadas assim, né? E eu queria... Para mim é importante o respeito que eu tenho pelas pessoas que estão ali. Eu queria que fosse bem produtivo, né? Para a gente estar tranquilo depois dessa daily, para seguir o flow do dia, né? Isso, para mim, é fundamental, assim. Então, queria saber como que é para você, assim, o que eu tô falando. Legal. Só fazer um parênteses no roleplay, que é o legal é que inverte um pouco a lógica do feedback, que você não fala tanto de mim e fala mais de você, né? Então a galera sempre, a gente tem o costume de dar o feedback, eu vou falar pro cara, né? Então acho que esse é o primeiro. E outro ponto é assim, ele perguntar pra você agora o que você escutou do que ele falou. O que empatia. Chegou, isso, o que chegou em você. Empatia. Ele falou como ele se sente. Agora ele jogou pra você pra perceber que chegou em você em relação a essa fala. Isso é interessante também. Como você se sente em relação a isso que eu tô... Como chega pra você isso, né? E aí já vai, o que vai, só tentando me colocar na pele do cara aqui que tá recebendo feedback, é que aí que gera talvez a dificuldade hoje do cara conseguir responder essa pergunta. Porque nem os feedbackados, vamos dizer assim, estão acostumados a esse tipo de postura, de poder ouvir, né? Porque o cara... dá um choque, né? Assim, o que normalmente acontece nas empresas? Assim, hoje é dia de feedback. O que você vai lá? Você não vai lá para falar nada, né? Você vai lá para ouvir. Para não ouvir, né? Porque pra não escuta ouvir, nada. Né? Porque não fala nada. Não, beleza, voltamos ao roleplay. Mas acho que aqui uma frase legal para colocar até no vídeo é assim, essa
frase, ela é muito usada na comunicação não violenta, ela é disruptiva, né? Que é como isso chega para você. A gente não tá habituado a ter esse tipo de pergunta, e é uma pergunta muito forte. Como chega para você? Então isso é uma frase, não só para feedback, isso vale para outras questões, mas no feedback, como chega para você? E aí, apesar de ela ser disruptiva, é uma frase que as pessoas conseguem responder. Não, e eu poderia falar, pô, Cleiton, não sabia que o fato de eu chegar 10 minutos atrasado causava tudo isso em você, né? Né? Então, pô, sei lá, perdão. E percebam que assim, eu tô trazendo para ele, isso tem uma coisa que eu aprendi com uma amiga maravilhosa, Cristiane Ganzo, que ela fala o seguinte, quando eu falo de mim, algo mexe com o outro. Quando eu tô falando do outro, muitas vezes num processo de crítica, eu tô falando de mim mesmo. Então, isso é muito legal, assim, tipo, de perceber nesses movimentos de feedback, foi o que você falou. Quando eu trouxe sobre mim, ele tá refletindo sobre ele. Porque eu não tô mirando nele. Ele não tá na posição de defesa, né? Ele tá numa posição aberta. Mas você respondeu já? Não, eu respondi, eu falei Ele pra respondeu. ele, falei que eu não sabia que o fato de eu chegar 10 minutos atrasado causava tudo aquilo. E aí eu vou continuar. Agora volta, então. Seguindo no flow, né? Então, poxa, Não, flow é concorrente, é o podcast concorrente, não faz propaganda Tá da concorrência. Vou contar aqui continuar aqui nesse caminho, então. Então, assim, puxa, eu sinto por não ter te falado isso antes, né? Talvez eu podia ter te falado, né? Você não sabia, mas que bom que a gente tá aqui agora, que a gente pode falar, porque daí acho que traz mais clareza para você, né, do momento, e para mim também. E aí, diante disso, assim, a gente pode fazer um combinado aqui para talvez chegar um pouquinho antes, né, esses dias tem as reuniões, acho que é possível, assim? Pô, com certeza, cara, com certeza. Imagino que não é fácil lá em casa, né, com essa rotina. Para mim também, cara, pô, lá em casa às vezes é puxado, porque tem que, às vezes, sair com as crianças nas canelas aqui, né, cara, mas... Vamos tentar fazer essa força. Não, vamos sim, legal, vamos sim, conta comigo. Vamos fazer tá feito esse acordo aí. Fechado. Você vê que ele ficou até animadinho no final, no começo. Tava meio mal, né? Um borocochô. Mas feedback, né, cara? Fala feedback. Tu vê que a vozinha dele tava borocochô. E aí, tudo bem? No final ele ficou até mais animadinho. Gostou da minha atuação? Gostei. Bem, a pessoa da Rede Globo, Rede Globo tá embaixo. Pessoal do Netflix, mande, por favor, contar adeus do Nascimento. É um ator, ele nasceu pra isso. Olha. Claro que é um roleplay, mas assim, eu posso dizer pra vocês, assim, eu vivi muitas experiências na prática, seja em workshop, seja proporcionando essa experiência entre pessoas, né, que trabalham juntas, às vezes vivenciando e trazendo um feedback de uma situação real que aconteceu. E, cara, isso na minha vida pessoal, eu experimentei assim, situações bem difíceis, bem delicadas. Esse processo, esse gatilho que você falou agora, pra mim é o X da questão, que vai lá no que ele começou nas conversas do amor, né? Que é quando eu consigo ver essa conexão, que o cara, a gente se conectou aqui, legal, porque daí qualquer coisa que a gente fale aqui, vamos combinar de chegar, vamos atrasar a reunião 10 minutos para começar, na hora que você possa chegar, qualquer coisa que a gente construa, cara, foi a partir da conexão que gerou. E é legal, né, Cleiton, essa simulação que a gente fez aqui, porque é um vício de linguagem, as generalizações. Então a gente fala, sempre tal coisa, nunca tal coisa, né? Você sempre, Adeildo, você sempre chega atrasado. Né? Você nunca me dá feedback. Então, são gatilhos também de fala, de vícios de linguagem, que a gente aciona no outro aquela questão da proteção. Isso. E aí a pessoa, não faz sentido, eu atrasei agora, duas vezes. A defesa já ativa na hora, né? Ativa, e a pessoa, ela sai realmente do diálogo de construtivo e ela vem para a disputa, não, é injusto. Aí você perde a conexão. E ela aí já começa a pensar como que ela vai se defender. Então você continua falando, né, no exemplo do feedback, você continua falando, mas ela já não está mais ouvindo. Exatamente. Porque ela tá pensando como é que ela vai responder, como é que ela vai reagir, né? Exatamente. Então é importante, e a gente se policiar, né? Eu mesmo, tipo, eu falo também, às vezes quando eu tô conversando com alguém, né? Eu gosto de trazer, por exemplo, dentro de casa, né? Com minhas filhas, com minha esposa, mas é conseguir se educar para quando eu falo, opa, volta, né? Não é assim. Porque essa generalização desperta o que a gente falou agora há pouco do gatilho, né? Que a pessoa às vezes não está preparada para aquela generalização. Então, você sempre faz isso. Quando você fala sempre faz isso, a pessoa já pensa quando ela não fez. E aí ela fica, deixa eu pegar o dia, a hora que eu fui lá e que, né, no caso do feedback aqui, semana passada eu cheguei no horário.
O cara tá falando que eu nunca vi. Não, semana passada eu cheguei. E aí eu tô falando aqui do meu sentimento, cara, não adianta mais nada eu falar. Aí é injusto. Eu já quebrei. A pessoa fica assim, pô, mas é injusto. Aí já se acha injustiçado e aí descamba. Aí vai pro pseudo-sentimento, né? Injustiçado é pseudo-sentimento. Cleiton, você trouxe um livro aqui bacana pra gente. Fala um pouco aqui do que a gente tem de bibliografia hoje, como que as pessoas podem buscar, saber mais. Deixa também teu serviço, como é que as pessoas te encontram. Hoje, esse livro que eu trouxe, da comunicação não violenta no trabalho, ele é um livro relativamente recente, eu acho que ele é de 2020 ou 2019, se eu não me engano. Ele é um livro da Colibri, é um livro que foi feito no Brasil, né? E ele traz excelentes práticas de como trazer isso no trabalho, que foi o que a gente falou no começo, né? Quando as pessoas estão vendo a CNV, a primeira questão que vem é assim, mas como é que eu vou levar isso lá no meu dia a dia? Na teoria isso é fácil, né? E o livro traz bastante prática, né? Aí tem o livro original mesmo, do Marshall, né? Que no Brasil ele chama-se Comunicação Não Violenta, Técnicas para se Relacionar Melhor, né? E assim, existe uma série de outras bibliografias que o que eu recomendo que se conecta muito, para mim, é fundamental, é a Brené Brown, né? Que fala sobre o poder da vulnerabilidade. Para mim, essas são as principais bibliografias. Existem comunicação assertiva, tem uma série de outras bibliografias que vão se conectar. Tem mindfulness, né? Mindset, por exemplo. Tudo são questões que vão te conectando para chegar naquela essência. A comunicação não violenta por si só, o livro base do Marshall, ele traz os 4 passos e traz as experiências. Mas é importante olhar para isso que não começa e não termina ali, né? É essa série de outros movimentos de conexão. Eu gosto muito do poder do agora, para trazer presença e conectar com o que você falou um pouco lá da espiritualidade, né? Como é que a gente vivencia isso na prática. Então, são essas as bibliografias que eu recomendo para um começo de estudo. E eu gosto de recomendar, porque tem gente assim, putz, eu queria saber mais sobre isso, mas não gosto de ler. Né? Eu gosto muito desse lugar, porque eu também sou uma pessoa que gosta de aprender de outras formas. Tanto pela experiência, por exemplo, podcast, né? Super recomendo. Mas tem um vídeo do Marshall, que é a essência da origem, um vídeo no YouTube do Marshall, que é um workshop que ele deu. É um workshop de 4 horas. Legal, vamos deixar no link da descrição. Vamos deixar. A gente deixa esse vídeo lá, porque lá ele traz toda a essência, então é uma primeira vivência que não custa nada. Né, tá lá disponível, tem tradução desse workshop, né? Então é uma recomendação que eu faço assim para quem quer olhar um pouco para isso, assim. Muito bom. Um primeiro contato, né? Muito bom. E tem muito conteúdo no YouTube para quem quer ter um primeiro contato, entender do que se trata, e tem muito pessoal que faz vídeos. Aquele casal que você recomendou pra gente, eu achei muito legal recomendar eles também. Luiz Vene e a Carol. Isso, né? Diálogos Corajosos, é a empresa deles, né? Bacana. Foi as pessoas que... O Luiz Vene foi a pessoa que me trouxe o primeiro contato, depois chegou a Carol, né? Que eles trazem uma visão que para mim faz muito sentido. Isso é legal também falar, né? Que existem vários facilitadores de comunicação não violenta que trabalham com linhas diferentes. Não existe certo e errado, né? Mas são jeitos diferentes e é legal você explorar essas várias facetas, né? A faceta que eu aprendi muito com o Sven, com a Carol, e que me conecta, é muito essa linguagem que a gente trouxe aqui da espiritualidade, do amor. Sai um pouco dessa visão mais técnica, mais... eu diria mais objetiva. Ela é muito mais vivencial, mais da experiência. Então, eu super recomendo a Carol e o Sven como facilitadores, né? Cursos, inclusive, de imersão. Hoje eles estão no mundo online. Na época que a gente se conheceu era imersivo. Eles continuam no imersivo e continuam no online. Então, Carol e Sven, ó. Vamos deixar o link também aqui com sugestão, legal, que são muito legais. Bacana. Eu assisti alguns vídeos deles e a gente recomenda mesmo. E a gente gosta, Cleiton, antes de você também deixar suas redes sociais, o pessoal te achar, de fazer a pergunta, porque no Work for Soul a gente pergunta para o convidado o que alimenta a tua alma, o que te nutre hoje, o que nutre o Cleiton. Veja, é interessante assim essa pergunta, ela é bem profunda, né? Porque eu tive alguns caminhos nos últimos anos, né? De onde eu estava, para onde eu fui e onde eu estou. E hoje o que eu posso dizer que me nutre é poder vivenciar experiências pessoais e profissionais baseado em conexões, né? A minha empresa chama-se Conexões Vivas, né? Que eu desenvolvi esse trabalho no tempo que eu me distanciei da tecnologia
do high-tech, né, para olhar para a tecnologia humana, mas hoje eu voltei eu desci um degrau lá desse céu, né, de olhar só para o mundo maravilhoso. Não, vamos voltar aqui para a realidade. Então hoje eu estou no mundo corporativo, né, eu atuo hoje na Beta Global, e a Conexões Vivas continua existindo para que possa ter para que eu me mantenha conectado com esse mundo. Então, eu trabalho numa área comercial, onde eu me relaciono com pessoas, onde eu promovo esse tipo de relações voltado para o mundo dos negócios e gosto de vivenciar, tanto no mundo dos negócios quanto no mundo pessoal, essas relações, transformar relações, né? E a partir de uma experiência que eu não sou o exemplo de como se deve ser, mas eu posso me colocar como exemplo de um caminho a ser desenvolvido, como que eu estou vivendo a minha vida, não sendo perfeito, errando, tropeçando e trazendo caminhos que quando eu compartilho, eu aprendo. Quanto mais eu estou conectado com esse mundo, de vir aqui falar sobre isso, de levar um workshop ou ter um conflito, mediar um conflito, quanto mais eu vivencio isso, mais isso vai influenciando no meu modo de ser, na minha vida, no meu caminho, né? Então Muito isso legal. movimenta a minha alma, tá envolvido com relações na minha vida pessoal, profissional, né? E pessoal é em casa, nos grupos, que a gente está falando de comunidades, amigos, né? E no profissional. Muito legal, muito legal. E como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Então, o meu nome, né, Cleiton Kozlovski, LinkedIn, no Instagram, só pelo meu nome mesmo, me acha na rede social. Muito Cleiton bom, Kozlovski. muito bom. Foi um papo ótimo. O meu amigo Cleiton, além de dividir em duas partes. Ó. Adeildo, além de um exímio jogador de paddle, Ah, é, cara? o Cleiton deu um show aqui falando Ó, tem sem gente ver, né? assistindo lá, Marcos, depois vai ter as críticas nos Deixe seus comentários. ó. Se você não concorda com isso, deixe seus comentários aqui. Não, show Sou de bola. entusiasta. Muito bom. Muito Sou legal. entusiasta. Cleiton, obrigado aí pela presença. Eu acho que a gente nunca precisou, não teve tanto momento. Né? O momento que a gente está vivendo é um momento crucial para praticar a comunicação não violenta, né? Precisamos muito disso. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí. Curtiu? Compartilha, né? E dá dica, segue a gente, deixa os seus comentários. Obrigado aí por todo o apoio que vocês têm dado e os feedbacks. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.